A palavra que eu quero compartilhar nessa noite vai tratar muito sobre direitos e deveres. Eu fui executivo e empresário durante alguns anos da minha vida, antes de me entregar totalmente ao ministério e ao Instituto de Treinamento de Liderança que nós temos, Instituto Destiny. E nesse tempo como executivo e no tempo como empresário, eu aprendi que cada função dentro de uma empresa, dentro de uma hierarquia, seja governamental, espiritual ou empresarial, recebe direitos, mas também deveres. Então, quando eu empresariava, dava dia 9, um dia antes do pagamento de todos os funcionários, eu não conseguia nem dormir, caso a empresa ainda não tivesse caixa para fazer todos os pagamentos. Mas o funcionário estava dormindo que nem um anjinho, porque ele sabia que o dinheiro ia estar lá no outro dia. Porque o dever de pagá-lo não era deles, era meu. Ele só tinha um direito, que era de receber. Então ele estava tranquilo e eu estava agonizando. E geralmente, quando você olha uma pessoa bem-sucedida, geralmente quando você admira um artista, um cantor, um pregador, alguém que mexe com dança, com artes, o que for, um político, o que você está desejando ou o que você está admirando na vida dele são os direitos que ele tem. Porque se você soubesse dos deveres que lhe cabem, você não desejaria aquela posição. O ser humano, ele é induzido naturalmente a admirar os direitos que o outro tem e não consegue enxergar os deveres. Mas toda posição hierárquica exige que você assuma direitos e deveres. E vivemos numa ilusão que talvez possamos viver somente usufruindo dos direitos. Às vezes eu passava o ano todo nos deveres. Tem que pagar o salário, tem que pagar o imposto, tem que fazer aquilo. Meu Deus, tem que declarar não sei o quê, tem que fazer reunião com a equipe, tem que fazer reunião com os fornecedores. São os deveres. Mas, geralmente, no final do ano, eu tinha um direito que nenhuma outra pessoa da empresa tinha, a repartição dos lucros. Então, eu pegava a minha parte dos lucros e fazia o que eu quisesse. Trocava de carro, comprava apartamento, ia para a Disney, fazia o que eu quisesse. Esse direito ninguém tinha. Porque a minha função, somente a minha função, dava esse direito. Então, quando chegava no Natal, próximo ao Natal, que era a época que a gente fazia a retirada, todo mundo, eu queria tanto ser o diretor da empresa. Mas do dia 5 ao dia 10, ninguém queria ser o diretor da empresa. Porque é a hora dos deveres. Nós cobiçamos ou anelamos os direitos. Abra a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 6, para você entender algo muito poderoso nessa noite. Diz assim: e ele nos constituiu, em outras versões diz, e ele nos fez reis e sacerdotes. Deixa eu te explicar uma coisa que talvez você não saiba. Quando você aceitou Jesus Cristo, quem aqui já aceitou Jesus Cristo? Amém. Quando você aceita Jesus Cristo, você ganha um direito, você ganha uma patente, um título, você ganha um acesso que nem todos têm. Porque você é constituído, você é nomeado rei e sacerdote. Antes você era um perdido,
antes você estava na prostituição, antes você não tinha destino, antes você tinha um futuro incerto, antes você estava dando voltas em si mesmo, mas depois que você entrou para o Evangelho do nosso Deus e Pai, depois que você conheceu o reino de Jesus, o reino de Cristo, o reino de Deus, você foi constituído reis e sacerdotes. Isso soa muito bem aos nossos ouvidos. Eu sou um rei, porque o rei é algo poderoso. O rei tem manto de autoridade. O rei tem manto de finanças. O rei tem manto de governo. Todo mundo quer ser rei. O rei tem um melhor assento. O rei tem autoridade de mandar e desmandar. E a Bíblia vai além, ela fala, você é rei, mas também você é sacerdote. Não diz rei ou sacerdote, diz rei e sacerdote. Ele te deu os dois direitos, ele te deu dois títulos, ele te constituiu duas coisas, reis e sacerdotes. E como sacerdote, você tem um manto da autoridade espiritual, você tem o manto do sacerdócio, do altar de adoração. Onde você chega, você governa ambientes. Os reis governam pessoas, sacerdotes governam ambientes. Onde eles entram, o ambiente muda, é dominado pelo Espírito que está nele, pela autoridade espiritual que está nele. E Deus vem te dar esse privilégio, você não pediu por isso, Ele que te constituiu, reis e sacerdotes. E nós achamos isso o máximo. O problema é que reis também têm deveres, e sacerdotes muito mais. E a Bíblia diz que ao que muito é dado, muito é cobrado. Então, você querendo ou não querendo, isso não foi nos dado como opção, você quando se converteu já recebeu muito. Quem aqui recebeu salvação? Quem aqui recebeu entrada no reino de Deus? Quem aqui recebeu saúde? Quem aqui recebeu prosperidade? Se eu perguntar aqui, a gente vai falar 20 mil coisas e você vai falar que recebeu. Quando você aceitou Jesus, você recebeu tudo isso e mais o título de rei e sacerdote. Você recebeu muito. E ao que muito é dado, muito é. Então, uma pessoa na sua posição não pode cometer erros que outros cometem. Voltando à comparação empresarial, o CEO de uma empresa, o diretor executivo de uma empresa, não pode cometer os mesmos erros que um funcionário. Porque as consequências são totalmente diferentes, porque o tratamento das pessoas vai ser totalmente diferente. Quem está me entendendo, diga amém. Então, a partir do momento que você é constituído rei e sacerdote, você entra numa esfera de direitos e deveres na quais você precisa cumprir. Não se admire com os direitos, mas atente-se também para os deveres. Quando Deus te chama, lembra agora, da onde você estava quando Deus te chamou. Lembra da tua situação. Lembra quem era você agora. Não precisa chorar não, só lembra. Quando Deus te viu e te chamou, Ele jogou um manto sobre a tua vida. Ele lançou um manto sobre você. E você foi atraído por esse poder. Mas não é porque Ele colocou um manto sobre você que Ele vai continuar. Porque o manto tem que ser perseguido e conquistado. Abra a tua Bíblia. Em 1 Reis, capítulo 19. É só para você saber. Eu vou falar de cabeça aqui, mas não vamos ler por causa do tempo. Mas 1 Reis, capítulo 19, mostra Elias andando, profeta Elias. E ele vê Eliseu. E quando ele encontra Eliseu, que estava com os bois, ele joga o manto sobre Eliseu. Presta atenção. Amém, queridos? Me acompanha aqui. Ele joga o manto sobre Eliseu. Quando Eliseu recebe o manto de Elias que cai sobre ele, ele levanta e começa a o seguir. Porque o manto estava
sobre Eliseu, mas não era de Eliseu, era de Elias. Então ele joga o manto, há um chamado, ele é constituído algo, mas ele tem que devolver o manto, porque não era dele, e ele começa a acompanhar Elias. E por anos, Eliseu serviu Elias. Mas ele não estava servindo Elias de graça. Ele tinha um interesse por trás disso. Porque passa um tempo, Elias chega para ele e fala, olha, eu vou ser tomado. O que queres que eu te faça? Pede-me o que você quiser. Ele já tinha a resposta pronta na boca. Eu quero o dobro do teu espírito, da tua porção, do teu manto, de tudo que você já fez. Eu quero ter em dobro. De toda a tua unção, de toda a tua visão profética, de tudo que você representou para Israel, do peso, da glória, da autoridade que está sobre o manto que você tem, eu quero o dobro. E Elias olha para ele e fala, dura coisa me pediste. Mas se você me ver, quando eu for tomado, isso vai vir sobre você. Mas se você não me ver, não lhe será dado. Então espalha-se em Israel, que no dia tal, Elias seria tomado. Não me pergunte como Israel soube disso, mas toda a nação sabia. Porque a Bíblia diz que Elias chega para Eliseu e fala o seguinte, espere aqui, que eu vou em Betel. O Senhor me enviou a Betel. E Eliseu responde a Elias, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei ir. E foi com ele. E quando eles entraram em Betel, os filhos dos profetas, diz a palavra, procuraram Eliseu e falou, Eliseu, você está sabendo? Hoje o teu Senhor será tomado. E Eliseu fala, estou sabendo. Deixa comigo. E Elias fala, Eliseu, pode ficar aqui, que o Senhor me mandou agora em Jericó. E Eliseu, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei ir, vou contigo. E foi com ele até Jericó. E quando ele chega em Jericó, a notícia já está lá também. Os filhos dos profetas procuram Eliseu e falam, Eliseu, está sabendo? O Senhor vai tomar Elias hoje. Ele, estou sabendo. E Elias olha para Eliseu pela terceira vez e fala, fica aqui, porque o Senhor me mandou ao Jordão. E ele falou, não te deixarei ir, vou contigo. E quando eles chegam no Jordão, Elias tira a capa, tira o manto e toca no rio. E quando ele toca no rio, a autoridade que está no manto abre as águas. E eles passam em seco para o outro lado. E quando eles chegam do outro lado, uma carruagem de fogo desce, separa os dois. E vem um redemoinho e leva Elias. E quando Elias é tomado, o manto de Elias cai em terra. E então Eliseu consegue conquistar o manto. E quando ele toma aquele manto, a Bíblia diz que ele volta para o Jordão e bate nas águas, e as águas se abrem, porque agora ele tinha uma porção dobrada do espírito do maior profeta de Israel até aquele dia. Porque o manto te dá autoridade em lugares que ninguém tem, te dá legalidade para fazer coisas que ninguém pode fazer. Porque o manto, junto com o manto, vem milagres, vem provisão, vem tudo. Tem gente que acha que Deus dá dinheiro para um homem. Não, não. Deus dá um manto de autoridade para um homem. E quando o homem tem um manto de autoridade, as riquezas do mundo o acompanham. Deus não te dá carro, Deus não te dá posição de governo ou posição de empresa. Deus não te dá nada disso, Deus te dá um manto. E quando o manto está sobre você, os reinos do mundo se submetem à autoridade que foi lhe dada. Porque existe um nível de poder, existe um nível de autoridade, existe uma atração sobre tua vida por causa do manto que Deus colocou sobre você. Agora presta atenção, Ele colocou, te chamou, você é constituído, mas você precisa perseguir e conquistar o manto. Tem muita gente que fala assim, mas eu não sinto esse manto na minha vida. Claro, você está perseguindo qual profeta? O manto de quem você está esperando para ser transferido para você? Existem pessoas que têm a igreja como um clube, então nunca recebem esse nível de autoridade e poder.
e não entendem que quando o manto vem sobre a vida delas, o nível de direitos aumenta. Porque Eliseu tinha direitos no mundo espiritual que quase nenhum outro profeta teve. Eliseu fez coisas que ninguém fez em Israel. Eliseu tinha poderes que ninguém tinha em Israel. Mas ele também tinha deveres. Porque um homem na posição de Eliseu, um homem que recebe o que ele recebeu, não pode cometer o erro que qualquer um do povo comete, por causa dos deveres. E para você entender o quão importante é o manto e como isso funciona, você precisa ir comigo, por favor, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13. Você que está com caneta, eu vou pedir para você sublinhar algumas coisas na sua Bíblia hoje. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 13, diz assim. Todos abriram, amém? Saul reinou 1 ano. E no segundo ano do seu reinado sobre Israel, sublinhe isso, no segundo ano do seu reinado sobre Israel. E no segundo ano do seu reinado sobre Israel, Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Micmas e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim, e o resto do povo despediu cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal, e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo já estava angustiado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, pelos penhascos, pelas fortificações e pelas covas. E alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gad e Gileade, e estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo ia atrás dele, tremendo. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, o profeta Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele, sublinha isso, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Mas disse Samuel: o que fizeste? E disse Saul: porquanto eu via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino, e já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor te ordenou. Vou te explicar essa passagem.
uns anos antes, Deus governava sobre Israel. Deus colocou uma nação para ser o protótipo do céu na terra, para ser o reflexo de Deus na terra, para ser o modelo a ser copiado pelas nações, para ser a forma como Deus queria tratar na terra. O nome dessa nação era Israel. E essa nação, ela tinha um sistema de governo, e o sistema de governo era a monarquia, mas essa monarquia não era um rei natural, mas o rei dos reis, o senhor dos senhores, pois o próprio Deus governava a nação de Israel pela boca do profeta Samuel. Mas uma vez, como bons seres humanos que somos, 12 líderes das 12 tribos procuraram Samuel, marcaram uma reunião e falaram: Samuel, dá-nos um rei. Samuel falou: o quê? O próprio Deus governa sobre vocês, vocês têm paz, você tem prosperidade, você tem os filhos em casa, as vinhas estão prosperando, tudo está dando certo, mas nós queremos um rei. Por que vocês querem um rei? Porque todas as outras nações têm um rei. Ou seja, a nação que foi criada para ser o original, a nação que foi criada para ser o protótipo de Deus na terra, a nação que era para ser o modelo das nações, resolveu ser a pirata, resolveu copiar as outras. Eu quero porque todo mundo tem, então eu quero para mim também. Deus não dá Saul para eles, mas Deus concorda com o povo e fala: Samuel, eles não estão negando você, eles estão me negando, eles estão vindo contra mim. Dá o rei para eles. Então é instituído um rei que se chama Saul. E no segundo ano do rei Saul, repete comigo, no segundo ano do rei Saul, enquanto ele estava ali governando, no segundo ano, acontece isso que nós lemos. Os filisteus vêm contra eles. Cavaleiros, carros, cavalos, e o povo começa a se desesperar, e o povo desesperado começa a fugir, começa a se esconder, começa a tremer de medo, e Saul coloca os olhos no povo, porque Deus tinha dado uma palavra para ele, que ele iria intervir, e que ele não poderia sacrificar sem a presença de Samuel. E quem tem uma palavra, meu irmão, tem tudo. Repete comigo, quem tem uma palavra, tem tudo. Ele tinha uma palavra, mas ele colocou os olhos no povo. E quando um homem de Deus coloca os olhos no povo, ele vai errar. Por quê? Porque o povo não sabe o que quer. Eu trabalhei muitos anos levando grupos para Israel. E a gente chega em Israel, o pastor Lloyd esteve com a gente, né, já numa dessas oportunidades. Um ônibus tem 50 pessoas. O sol está se pondo e ainda tem 2 lugares para visitar. O Rio Jordão e o Mar da Galileia. Se você chegar no ônibus e falar: queridos, olha, o sol está se pondo, não vai dar para a gente visitar os 2 lugares, a gente vai ter que escolher. O que vocês preferem? O Rio Jordão ou o Mar da Galileia? Instalou-se uma guerra nuclear. E a viagem acabou ali. Porque um vai falar: eu quero o Galileia. Não, eu paguei, eu quero ir para o Rio Jordão. Não, porque Deus me falou que é para Galileia. Sempre o espiritual que Deus fala com ele. E pá. Se você deixa a opção na mão do povo, o povo se autodestrói, porque você acha que está certo, o outro acha que está. Você acha que escuta Deus, ele escutou Deus também, mas contrário a você. E começa. Então o líder precisa vir com uma decisão final. Então a gente sobe no ônibus e fala: olha, está se pondo o sol e nós vamos para o Mar da Galileia. Não dará tempo para ir no Rio Jordão. Ponto final. Aí tem um que reclama, né? Mas mantém-se a ordem. Saul preferiu botar os olhos no povo e, vendo o povo se desesperando, vendo que o exército dos filisteus estava avançando, começou a sacrificar antes do tempo. Mas a Bíblia diz que, acabando Saul de sacrificar, chegou Samuel. Ele errou por minutos. A ansiedade, o medo dele, o levou a pecar por minutinhos de diferença. Porque quando ele acabou, Samuel chegou. E quando Samuel olha para ele, ele fala: o que você fez? Ah, Samuel,
Você estava demorando muito, e o povo estava fugindo, estava com medo. E o exército dos filisteus estava acampado, avançando. Deixa eu te falar uma coisa. Deus odeia homens e mulheres que dão desculpas. Ele te levanta dos teus fracassos, mas não das tuas desculpas. Ele prefere que você caia que ele te levante, mas ele renuncia a homens e mulheres que ficam dando desculpa. E Saul naquele dia caiu, porque diante de Deus deu uma desculpa. Qual foi o pecado de Saul? Ele adulterou? Ele matou o filho de alguém? Ele decapitou alguma criancinha? Ele mentiu? O que ele fez? Só errou no tempo. Desobedeceu no tempo de Deus. Só isso. Saul adulterou. Davi adulterou. Davi matou inclusive criancinhas. Davi mandou gente para a batalha para poder matar. Mas quando Deus aparece para ele, através do profeta Natan, e fala, você errou, ele rasga a roupa, ele cai no chão, joga cinza na cabeça e fala, eu errei, Senhor me perdoa, tem misericórdia de mim, eu sei que eu sou rei, mas eu não sei como fazer, eu não acho que eu sou grande, me perdoa, tem misericórdia, não toca na minha família, não toca no meu povo, me dá uma chance. E quando Deus vai repreender Saul, Saul fala assim, peraí, eu tenho uma boa desculpa, você estava demorando, o povo estava com medo. O exército estava avançando. Deus odeia homens que dão desculpas. Sabe qual é o próximo versículo? Hoje, diz Samuel, Deus teria te confirmado sobre todo Israel. O teu reino seria estabelecido para sempre. Mas agora Deus está tomando o reino de você. Está tomando o seu manto. E já está preparando para ele um homem segundo o seu coração que vai ser capitão desse povo. Isso aconteceu em que ano? No segundo ano do reinado de Saul. Só que Saul reinou 40 anos sobre Israel. Me expliquem por que Deus toma o manto de autoridade, toma o reino de Saul e ele continua mais 38 anos no governo de Israel. Porque Deus só toma aquilo que Ele te deu. Deus não deu o trono para Saul, o povo deu. Então que ele se vire com o povo. O que Deus deu para ele, que foi o manto de autoridade, ele retirou naquele dia. E aí Saul se desespera, porque percebe que já não consegue se conectar com Deus. Ele ora, Deus não atende. Aí ele começa a contratar profetas. Fala comigo, fala o que Deus quer. Por um tempo os profetas aceitaram, mas Deus falou com os profetas para não fazerem mais, então ele não conseguia mais consultar Deus nem através de profetas, então ele começou a recorrer a necromantes, porque manter a aparência diante do povo era mais importante do que falar com o verdadeiro Deus. Ele preferia falar, estou consultando ao Senhor, povo, fique tranquilo, mas na verdade estava numa necromante, do que rasgar suas vestes e se arrepender diante de Deus. Ele manteve suas desculpas até o final da vida. Por isso morreu do jeito que morreu, de uma forma agonizante, da pior forma que o homem pode morrer. Ele pedindo a morte, crava essa espada em mim. O servo falou, não posso, então eu vou me lançar sobre essa espada. Quer ver como Deus só toma aquilo que Ele te dá? Ele chega para Abraão e fala, Abraão, sai da tua terra, pega teu filho, e vai para a terra de Moriá para o sacrificar. Vou repetir. Abraão, sai daí. Pega Isaac, teu filho, o teu único, é assim que está escrito. Pega Isaac, teu filho, o teu único filho. Isaac era o único filho de Abraão? Sim ou não? Por que Deus fala teu único filho? Porque Ele só considera teu aquilo que Ele te deu. O jeitinho que você deu nas outras coisas da vida, Ele não considera que é teu. O jeitinho que Saul deu, Ele não considerou para assumir o trono. O jeitinho que Abraão deu, Deus também não considerou. Ele até abençoa por misericórdia, mas Ele não considera. E Abraão pega o filho, vai pelo caminho, e quando Deus vê que Abraão está obedecendo, ele já podia ter se metido na história e falado, Abraão, porque a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. Ele já podia ter se metido no caminho, não precisa andar até lá não, que a caminhada é longa. Já vi que você é obediente, volta para casa.
Você sabe por que Deus não se meteu no caminho? Porque Deus não estava ali. Porque quando você tem que tomar uma decisão, biblicamente falando, Deus se afasta. Quando Jesus estava na cruz, ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani. Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Deus olha para Jesus e fala, não te desamparei, mas você precisa tomar essa decisão sozinha, porque eu não posso me interferir no teu livre-arbítrio. É por isso que você, quando está tomando uma decisão, não adianta ficar assim, me ajuda, eu escolho o rosa ou o azul, eu escolho ele ou ele. Eu vou para os Estados Unidos ou para o Japão. Porque quando você decide pelas coisas que você ouviu e escutou na vida, pelos pensamentos que você já formatou. Deus não vai se influenciar nos teus pensamentos, senão ele estaria te manipulando o teu futuro. Então, quando você tem que decidir, ele se afasta. Assim que você decide, seja para o bom ou para o mal, ele volta. Se foi para o mal, ele tem misericórdia, te levanta. Se foi para o bem, para te respaldar. Mas na decisão ele se afasta. Quando nós recebemos e fomos constituídos reis e sacerdotes, nós ganhamos direitos e deveres. Assim como homens como Abraão, como Saul. O problema é que um homem na nossa posição, um homem na posição de nós, dos seres humanos, que assumiram essa posição que Deus nos deu, não podem mais errar como outros errariam. Deus fica muito mais sensível a partir do momento que você leva o título de rei e sacerdote. Mas só que como seres humanos nós podemos errar, e Davi errou e errou feio. Mas ele tinha um espírito tão quebrantado diante de Deus, que Deus não pôde tocá-lo. Porque a Bíblia diz que ele não resiste um coração quebrantado e contrito. E ele não pode ir contra a sua própria palavra. Mas Saul e outros homens viviam de desculpas. Foi impressionante o que acontece com Saul. Porque Deus toma, no segundo ano de reinado, toma o governo. E ele continua mais 38 anos no trono, porque Deus não tinha dado aquilo para ele. Isso prova que tem muita gente que pode estar no altar durante 30 anos, tocando em música durante 20 anos, pode estar fazendo o que for, as pessoas, não, Deus é com ele, ele está lá, e Deus já tirou o manto há muito tempo. Mas por que ele está lá ainda? Porque não foi Deus que deu aquele altar para ele, então Deus não tira. Deus não desenhou aquele futuro para ele, então ele não se mete. Cada um segue a vida que quer, porque ele respeita o teu livre-arbítrio. Deus só interfere na tua vida quando você está alinhado com ele. Está alinhado com ele, está no destino que ele programou para você, aí ele vai se intervir, aí vai ser relacionamento direto. Se você decidir por outro caminho, não tem problema. Ele vai estar sempre de braço aberto, misericordioso. Mas ele não pode interferir numa decisão sua. Se fosse assim, estava todo mundo salvo. Se ele pudesse interferir, não ia ter drogado, não ia ter prostituta, não ia ter criança morrendo, não ia ter fome no mundo, porque ele ia interferir em todo mundo. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é bom, ele é misericordioso. Mas cada um constrói o seu destino, constrói o seu futuro com as decisões que toma hoje. Aliás, no dia 31 de agosto, nós vamos estar ministrando o CID, o Centro de Inteligência e Desenvolvimento, na Expoville, nós vamos estar falando sobre isso, as piores decisões da história. No caminho dessa vida, você faz escolhas. E são elas que determinam para onde você vai, são elas que determinam o teu futuro. E homens e mulheres que receberam o manto de Deus, deixaram ir, perderam o manto por causa das escolhas que fizeram no caminho. Sabe qual é o pior? É que Saul perde o manto, mas ainda tenta com as estratégias humanas manter o governo, manter o reino. Esse é o pior tipo de pessoa, que ela não só não deseja o manto, porque você tem que perseguir e conquistar o manto como Eliseu fez. Mas ela não só não deseja, como ela também consegue disfarçar para manter aparências com todos que tem manto. Mas tem uma diferença de quem tem um manto e não tem. Saul tinha que consultar terceiros para falar com Deus. Davi pegava o talite do sacerdote, botava na cabeça dele mesmo, se ajoelhava, Senhor, subirei eu contra os filisteus e os alcançarei. E Deus falou, vai que você alcança.
Deus falava diretamente com Davi, sem intermediários. Quem não tem mais o manto vai precisar de muitos intermediários para escutar um pouquinho de Deus. Tem mais. O dia que Deus toma o manto de Saul, ele fala: já estou preparando alguém segundo o meu coração para ser capitão sobre o povo. Quem era essa pessoa? Mas ainda faltavam 10, 15 anos para Davi nascer quando ele recebeu essa palavra. É aí que se cumpre. Quando você estava no ventre da sua mãe, Ele já tinha escrito todos os seus dias. Ele conhece o seu futuro. Ele sabe quem você vai ser. Ele já está profetizando sobre onde você vai chegar, quando você nem tinha nascido ainda. Esse é o nosso Deus. Um Deus que nos dá direitos, mas também nos dá deveres, para que possamos manter o manto que Ele nos deu. Você não precisa, quando sair daqui, correr atrás de mais nada. Família, dinheiro, do emprego, vida sentimental. Você precisa correr atrás de um manto. Porque quem tem um manto, quando Deus coloca um manto sobre você, tudo que tem no mundo persegue o manto, quer o manto. Você começa a atrair as coisas. Você começa a governar ambientes, não pessoas, ambientes. As coisas começam a vir até você. Porque agora você tem algo que ninguém tem. Você tem acessos que ninguém pode ter. Você tem códigos espirituais que as pessoas não entendem. E você se torna especial. As coisas começam a te perseguir. Deus não dá dinheiro para uma pessoa. Deus patrocina projetos. E se você tiver projeto dele dentro de você, prepare-se para ser patrocinado por Ele. Prepare-se. Eu acredito que Deus está nos chamando para nós pararmos com as desculpas e com os jeitinhos. Por quê? Para mantermos o manto. Aquilo que Ele nos deu. As desculpas de Saul, o jeitinho de Abraão, a forma de tentar fazer, as estratégias humanas precisam cair na nossa vida. Você vem para a igreja, cai pelo poder domingo à noite, ora, treme, grita, chora, mas segunda toma uma decisão sem consultar ao Senhor? O que adiantou? Nada. O teu futuro não é determinado por quanto você chorou no domingo à noite, mas pelas decisões de segunda-feira. Segura essa aí, anota essa aí, irmão. Isso aí vai dar um banner depois do Instagram. Porque tem gente que acha que vem no culto vai ter uma boa semana. Você vai ter uma boa semana se você decidir por isso. Com o teu dia a dia. Não dê jeitinhos. Não perca o tempo. Saul pecou no tempo. Ele desobedeceu o tempo de Deus. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que ele sacrificou ao invés de obedecer. Ele traga aqui os novilhos, vamos sacrificar. Deus, não! Eu quero obediência, não é sacrifício. É igual dieta. Quem aqui já fez dieta? Duvido. Quem já fez? Temos 2 pessoas que fizeram, graças a Deus. 2 corajosos que levantaram a mão. O irmão da câmera ali não fez não, né, irmão? O irmão da câmera não fez. Mas tem uma boa para o amado. Para mim e para você, né, que eu estou precisando muito. Como é que é a dieta? A dieta é sacrifício. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas se nós tivéssemos obedecido, não precisaríamos sacrificar. Porque a gente passa do peso quando come mais do que deve, mais do que pode. Claro, salvando doenças que te levam a isso. Eu estou falando o geral. Se nós tivéssemos obedecido à ordem natural das coisas, que é comer só o que deve e o que pode, não precisaríamos sacrificar. Por isso que a Bíblia diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E toda vez que você vai quebrar um princípio, você vai sofrer. E as regras vão sempre aumentar para quem quebra princípios.
Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer acabar com duas coisas na tua vida: o jeitinho brasileiro e as desculpas. Deus não está preocupado se você vai cair, Ele está preocupado se você vai dar uma desculpa ou se arrepender depois de você cair. Espero que nunca caia, né? Essa é a vontade dEle. Tem gente que tem sempre uma boa desculpa para dar para Deus. Já viu quando o cara falta o culto e o pastor Eloy fala assim: meu irmão, eu senti tua falta domingo, sabe o que é, pastor? A vovó, o papai, é que o trabalho, é que... Tem sempre uma boa desculpa. Ele nunca fala: pastor, na verdade eu estava desanimado, ora por mim, eu estou precisando de ajuda, eu me humilho diante de Deus e falo: eu preciso de ajuda. Ninguém faz isso. Você tem sempre uma boa desculpa para provar. Por que não foi para o culto? Por que não serviu a Deus? Por que não orou uma hora hoje? Por que não leu a Bíblia? Eu estava tão cansado. Nós sempre temos uma desculpa e Deus odeia as desculpas. Deus ama o coração quebrantado e contrito. Está cansado? Deita e fala: Senhor, eu estou morto, eu estou cansado. Me quebrando diante de Ti, Senhor, porque eu estou até com vergonha, porque eu não tenho nem como orar. Quando você vê, você já está 2 horas orando. Quando você começa a falar, pedir perdão para Deus, você já entrou na presença, o Espírito já te tomou, e você está mantendo o manto que caiu sobre você um dia. Não perca o manto! Não perca o manto. Se ele se for, corta o canal de comunicação entre você e Deus. E você vai depender de terceiros para escutar só um pouquinho dele. Não perca o manto. Usufrua dos direitos, mas não abra mão de cumprir os deveres. Todos aqueles que deram um jeitinho, que recorreram a estratégias humanas, todos aqueles que deram desculpa em alguma época da vida, Deus está trazendo uma noite de concerto hoje. Esse altar vai ser um altar de reconciliação e de concerto nessa noite. Porque Deus te trouxe aqui porque Ele te ama tanto e Ele tem tanta promessa para você que Ele não quer que você perca o manto. Ele não quer que isso saia da tua vida. Ele não quer que você recorra às estratégias humanas como Saul recorreu. Saul falou: eu sei como fazer. No segundo ano ele perdeu o manto. Ele conseguiu ficar mais 38 anos disfarçando. E morreu do jeito que morreu. Tem gente que fala: mas aquela pessoa está com Deus ou não está? Não sei, a gente vai saber depois que morrer. A gente vai ver como ficou a vida, o legado, como ele morreu. Que é aí que a gente descobre. Agora a gente não tem que cuidar da vida de ninguém. Já basta os nossos problemas, que não são poucos. Quem estava aqui na pregação de sábado à noite entendeu o que eu falei, o código das palavras. Quem estava aqui? Amém. Deus, nessa noite, quer resgatar na sua vida a vontade incontrolável de obter e manter o manto. O mesmo manto que Elias jogou sobre Eliseu e lhe deu porção dobrada. Se você analisar as gerações, a cada geração que passa, Deus anela dobrar o poder da outra. E nessa noite está disponível o manto do Senhor sobre a tua vida. Eu quero te convidar a ficar de pé.